Caros alunos, a gente vai continuar aqui com a aula. Eh, Agora a gente vai falar sobre o Oriente Médio, né. No Oriente Médio, como eu falei para vocês, você tem crânios de parece ser homem anatomicamente moderno, né, com um crânio meio redondo, né. Cafés 100.000 anos atrás e Skull 100.000 anos atrás, né. Crânios têm algumas características arcaicas, né, o supercílio é mais grosso do que o homem moderno, e o crânio de Skull tem dentes grandes, né, isso aí lembra o Homo erectus, né. Mas, eh, as características gerais parecem os homens modernos e existe variação nas populações atuais, né. Agora, o crânio de Tabum, de 121 anos atrás, é Neandertal. E o crânio de Mood é Neandertal, e bem claramente com esse cérebro bem comprido e assim por diante, né. Então, o que acontece? Até 1975 se acreditava que Skull e Carpes eram recentes, e Hammurabi, Tabum e Quebara é de 60.000 anos, né. Ou seja, podia ser continuismo regional com o os neandertais dando origem aos homens modernos. Mas Hammurabi e Quebara, a datação estava correta. Tabum é muito antigo, 121 anos. E Carpes e Skull não são de 40.000 anos atrás, são de 100.000 anos atrás. Então, uma boa estratigrafia falsificou completamente a hipótese. É multirregional, né? Porque um suposto descendente não pode vir antes do seu suposto ancestral, né? Então, basicamente, o que parece que está acontecendo, isso aí está associado ao clima. 121 anos, frio. 60.000 anos, frio. 100.000 anos, quente. Então, quando está quente, entram os Homo sapiens na África, e quando está frio, entram os Neandertais adaptados ao frio, né? Bom, aí chega essa notícia de 2018. Aparentemente, um Homo sapiens, né, anatomicamente moderno, saiu 40.000 anos antes do que tinha sido registrado anteriormente. Então, Homo sapiens tinha sido identificado como sendo de 100.000 anos atrás. Aí, acharam, também no Oriente Médio, um Homo sapiens de 130.000 anos. Então, é, antes de Tabum. É, aí, então, ou seja, invasão Neandertal. Invasão Neandertal, Neandertal, aí finalmente, né? Mas tem uma saída anterior a essa. Então, aparentemente, o homem saiu da África, o homem anatomicamente moderno, há 180.000 anos atrás, há 130.000 anos atrás, há 100.000 anos atrás, e depois há 55.000 anos atrás, tá bom? Então, essa aí é a mandíbula que foi encontrada pelo pessoal da Universidade de Tel Aviv, e muito claramente Homo sapiens sapiens anatomicamente moderno, que os dentes do Neandertal são diferentes, inclusive as raízes são diferentes, né? Ah, então, conclusão. O Oriente Médio aparentemente era uma zona que era disputada entre os homens anatomicamente modernos e né, os neandertais, né? E várias vezes os homens anatomicamente modernos entraram e depois foram substituídos. Só que provavelmente a inteligência dos homens anatomicamente modernos era igual à dos neandertais, porque a tecnologia deles é igual, né? Então, provavelmente, o que tornou a gente humano moderno foi uma mudança genética que alterou o nosso cérebro de alguma forma e, de repente, a gente ficou muito mais criativo que os neandertais e a gente se espalhou loucamente pelo mundo, né? Mas, antes dessa mutação, antes dessas mudanças a nível de cérebro, de cognição, antes dessa revolução na linguagem, a, a gente era igual aos neandertais. E a gente gostava de calor e eles gostavam de frio, então a gente não conseguia excluir eles competitivamente. Mas depois, né, 55 mil anos atrás, a gente tinha alguma coisa que a gente não tinha anteriormente, né? Bom, Europa.
Como a gente já viu, o Homo sapiens arcaico, você tem o crânio de Petralona entre 200 mil e 400 mil anos, né? Depois a gente tem a mandíbula de Mauer, né? Que é o tipo, espécime tipo de heidelbergense de 500 mil anos, né? Depois a gente tem o crânio de Steinheim, entre 200 mil e 300 mil anos, né? E que eles não são neandertais, né? Eles são Homo heidelbergenses, né? E que talvez deu origem aos neandertais. Então, aqui a gente tem um crânio de Sacco Pastore, na Itália, né? Perto de Roma, né? E 120 mil anos atrás, né? Os neandertais, dá para dizer de que eles existiram entre 30 e 300 mil anos atrás. O auge deles foi entre 150 a 30, 35 mil anos, né? E eles são substituídos na Europa a partir dos 38 mil anos, começando ali na Iugoslávia, naquela região, na antiga Iugoslávia, né? A região balcânica. 38 mil anos, eles vão entrando, vão entrando, vão entrando. E por volta de 30 mil anos, 28 mil anos, eles até em Portugal e Espanha, os últimos lugares, eles tinham sido substituídos os neandertais pelo Homo sapiens sapiens, ilustrado aqui pelo Cro-Magnon, tá bom? Bom, novas novidades. Primeiro, em 2013, eles acharam pegadas de seres humanos modernos numa praia na Inglaterra, né? Happisburgh, e tem dos 900 mil anos. Isso é legal, né? Porque durante muito tempo teve uma hipótese de que o, o Erectus não entrou na Europa até mais recentemente com a invenção do fogo, né? Então, 900 mil anos mostra que eles estavam lá. Claro que a gente suspeita que eles estavam lá por causa do né? Eles chegaram, pelo menos, até Dmanisi em 1 milhão e 800 mil anos atrás. Mesmo assim, como você tem poucos crânios de Erectus, a gente tem muita pedra de Erectus, muitas ferramentas de Erectus na Europa, mas a gente tem poucos fósseis, né? Então, esse indício de 900 mil anos, ele é bem antigo, né? Talvez seja a primeira, né, presença humana na Inglaterra, né? O que é fantástico, né? Porque na Inglaterra era no norte, era fria, né? E eles foram encontrados em 2013 e eles tiraram muitas fotos, né? Porque a erosão é forte naquela região ali. E né, as pegadas parecem de homens modernos, né? Agora, aqui a gente tem um, um, algumas mandíbulas, tinha umas 4 ou 5. Uma delas tinha um nervo, que, ó, se você olhar, o nervo mandibular, ele, é, né, ele tem, né, a parte de cima da entrada do nervo na mandíbula, ela tem essa como se fosse uma reentrância, né? O Neandertal não tem isso. Bom, nesses, nesses 5 mandíbulas que foram encontradas, uma delas tem um padrão Neandertal. Aí isso aí foi argumentado que isso aí é continuismo, né? Então, os multirregionalistas. Mas hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que com ancestralidade Neandertal, né? Então, né, esse aí podia ser um sujeito que tinha um bisavô Neandertal, e ficou com isso aí, né? Então, né, hoje em dia sei lá, né? Bom, aqui as datas, né? A gente já viu essa figura antes, eu só pus ela aí para se lembrar de que aparentemente os, os aqui são Neandertais de 35 mil anos atrás, Neandertais entre 30 e 35 e não, desculpe, mais de 35 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, assim por diante, você tem uma ampla distribuição, aqui são alguns sítios. Aí, aparentemente, eles somem daqui e eles ainda são encontrados entre 30 e 35. Agora, menos que 30 mil anos, só no Portugal da Espanha. Então, existe a hipótese de que os últimos Neandertais foram encontrados na Península Ibérica. No resto do mundo, eles tinham sido substituídos. Agora, essa aí é a novidade de 2019. Os seres humanos podem ter chegado na Europa 150 mil anos antes que a gente pensava.
Então, eles acharam os pedaços de crânio, né, de uma caverna na Grécia, e eles acharam de que eles representam uma invasão de 210 mil anos. Isso aí na Grécia, na caverna. Então, veja, ó, tem Homo sapiens sapiens de 180 mil anos no Oriente Médio. E na Grécia, talvez tenha de 210 mil anos. Então, parece que houve várias tentativas dos homens saírem da África, só que eles depois esfriava e os neandertais voltavam, né? Então, ó, os crânios de Apidima 1 e Apidima 2 é interessante, porque o 2 é Neandertal e o 1 parece ser humano moderno, né? Eles foram inicialmente datados de 160 mil anos, né, mas sempre teve dúvida. Aí eles conseguiram redatar. É, eles usaram a série de Urânia, né? A crânio de Neandertal é 170 mil anos, e o crânio de ser humano moderno é 210 mil anos. Então, veja, o ser humano moderno, depois o Neandertal. Então, pelo menos do Oriente Médio até a Grécia, quando ficava quente, saía da África o ser humano moderno e depois eles eram substituídos pelos Neandertais, né? Então, talvez os seres humanos modernos saíram da África de novo, de novo e de novo, antes do grande evento que fez os seres humanos modernos colonizar o mundo todo por volta de 60 mil anos atrás. Então, tem fósseis de Homo sapiens de Israel que são de 170 e 120 anos atrás, 130 na verdade. Então, esses eventos de dispersão mais antigos parece que não foram muito, tiveram muito sucesso, né? O ser humano moderno só se tornou uma espécie global na última migração que saiu da Ásia, boa parte da Ásia e até a Austrália, por volta de 60 mil anos atrás. Mesmo assim, as datas mais antigas da chegada dos homens anatomicamente modernos da Europa só chega por volta de 42 mil anos, né? Agora, isso talvez tenha que mudar, porque com evidência que eles chegaram na Oriente Médio né, e na Grécia, então isso aí talvez esteja mudando. Bom, agora, na Ásia, a gente já viu, ó, esse aí é o crânio de Lantien, Homo erectus. O crânio de Dali provavelmente é denisovano, denisovano, né? Eles têm cérebros maiores, né? E eles têm características mais modernas. É o crânio de Dali, é o crânio de Jinishan, o crânio de Maba, o crânio de Nanjing, o crânio de Namada na Índia, todos eles por volta de 150 a 120, 280, isso aí é data de heidelbergenses, né? E eles provavelmente são os denisovanos, né? Os denisovanos provavelmente são heidelbergenses ou próximos deles, né? Então aqui você tem os crânios de Neandertal, numa análise multivariável, de Homo erectus e Homo sapiens, né? E aqui a gente tem Cabre, Dali, Petralona, né? Então Petralona, Dali, Ceprano, lembra esses crânios bem antigos? Eles são erectos, mas eles parece que estão saindo da zona erectus, né? E começando a caminhar em direção ao Cabre, Steinhenge, Nuishan, Singa, Irud, então Dali. Então essa zona aqui seria a zona dos heidelbergenses. Aqui é a zona dos neandertais, né, iniciais e mais tardios, e aqui é a zona dos Homo sapiens, né? Isso aí é bem interessante, né? Porque, então, esses crânios de erectus, esses crânios da, né, dos erectus de transição, né? Primeiro os europeus aqui, né? Depois aqui os heidelbergenses clássicos, né? Com os neandertais em azul e os sapiens aqui, né? E ó, veja aqui, Petralona, Dari, Ceprano, Cabre, Tinichã formam um grupo morfométrico
aí não é filogenia, isso aí é morfometria, né? É, e né, aqui a gente tem os crânios de Erectus, né? Aqui a gente tem os crânios de Neandertal e aqui a gente tem os crânios de Homo sapiens sapiens, né? Então, isso aí, dois métodos diferentes, mas eles jogam o crânio de Ceprano é, no meio desses crânios aqui, que seria um Homo sapiens arcaico, tá bom? E que talvez deram origem ao, né, ao Homo sapiens arcaico. Tipo, heidelbergensis deu origem a todo mundo, né? Aos neandertais, aos denisovanos e aos Homo sapiens modernos, né? Agora, morfometricamente, o ser humano moderno é o que mais diferente de todos. E os crânios de heidelbergensis são entre os erectos e os de Neandertal, né? Então, a China está reescrevendo a história da humanidade conforme novos crânios estão sendo encontrados, né? Então, tem duas rotas para a evolução do ser humano, né? O Homo erectus dá origem aos, né, evolui na África e dá origem a, por volta de 1,5 a 0,9, os homens de Java e Sumatra e assim por diante. Os chineses, os primeiros chineses, 1,7 milhões de anos. E, claro, da Manísia, 1,8 milhões de anos, né? Então, o Homo erectus evoluiu na África e teve uma dispersão para a Ásia, né? Então, tem uma origem africana. Aí, depois, você teria o Homo heidelbergensis sai da África, por volta de 600 mil anos atrás, e dá origem aos Neandertais, 470 mil anos, e os denisovanos, né, que estão mais próximos geneticamente, e você tem formas transicionais entre 900 a 125 mil anos atrás, invadindo o território de Erectus. Hominíneos na China podem ter misturas de arcaicos e modernas, e podem ser derivados heidelbergenses, e pode ter tido mistura com os erectos que lá já existiam. Depois, finalmente, tipo, os seres humanos modernos, eles tentaram invadir o Oriente Médio várias vezes, desde 170 mil anos, né? Então eles apareceram na Europa de 110 mil anos, né? Só que a última invasão que teve sucesso é de 60 mil anos atrás. E entraram na Europa definitivamente há 45 mil anos atrás, ali na região lá da Polônia e assim por diante, depois chegam na... Então, assim seria. Agora, um modelo alternativo seria que os Heidelbergenses evoluem nessa região aí do Oriente Médio, né, na Ásia, né, e aí dão origem aos denisovanos, às formas transicionais, aos neandertais e ao Homo heidelbergensis. Então, a origem seria, então, o Erectus sai da África, o ancestral do heidelbergensis sai da Ásia e volta para a África, né? Então, Homo erectus, os descendentes de Homo erectus no Oriente Médio dá origem aos vários grupos de hominíneos da Europa e da Ásia extrema, além do heidelbergensis na África. E os seres humanos modernos evoluíram na África de heidelbergensis, ou um outro hominíneo derivado do Oriente Médio, e eles se dispersam na Eurásia em múltiplas ondas, né? Aí, né, aí aparece aí, né? As múltiplas ondas, né? Uma delas é entre 120 e 80 mil anos atrás, né? Então, essa onda de 120 e 80 mil anos atrás consegue chegar até a Ásia. Depois, a onda mais moderna, de 60 mil anos, ocupa boa parte da Ásia, não só o litoral, né? Mas vai até lá embaixo. Então, seriam coisas que os chineses, em 2016, estão propondo, né? Então, os chineses, ó, sítios antigos, né? Então, a China tem uma riqueza que vai até 1,7 milhões de anos como Erectus na província de Yunnan.
Então, em Pequim tem desde 780 mil anos, né? Rujiao e Hebei, 125 a 100 mil anos. Dali, Shanxi, 150 mil anos. Ningxiang e Hubei, até 900 mil anos. Daoxian e Hunan, 80 a 121 anos. Yuanwu, Yunnan, 1,7 milhões de anos. Isso aí é muito legal, é novidade e, né, 2016 e é quase tão antiga quanto a da Manise. Depois Zirendong, Guanxi, 100 mil anos atrás, tá? Bom, agora, a gente tem esses dentes que saíram em 2015, que são de seres humanos modernos, né, pela cara, e são de 80 mil anos atrás na China. Então, por isso que talvez essa invasão que a gente achou que não tinha dado certo, de 120, 80 mil anos atrás do Oriente Médio, chegou lá na China. É, então, aqui é onde ela foi encontrada, né? E isso aí leva a gente a acreditar de que talvez, né, a saída da África foi muito anterior, né? Agora, veja, o continuismo. Isso é um trabalho da Marta lá, né, e o Foley, né, lá de Cambridge. Isso é de 2000 e pouco. Mas é interessante de que eles mostram que as características que são consideradas asiáticas são características primitivas que são encontradas em populações do mundo todo, inclusive na Austrália. E as características de continuos australianos são características encontradas no mundo todo e são características plesiomórficas. As características plesiomórficas, elas tendem a sobreviver em populações arcaicas. Então, não existe continuismo regional, isso é uma besteira. Então, sumário. Na Europa, parece que houve várias invasões, né? E os Neandertais, eles se misturam com, pelo menos na Grécia, esse aquilo, em ondas sucessivas. Então, a gente chega à conclusão de que o Neandertal era uma espécie, o ser humano moderno era outra, e só a partir de uns, sei lá, né, 42 mil anos lá perto da Rússia e 28 mil anos em Portugal, eles substituem os Neandertais definitivamente. No Oriente Médio, a gente tem essas invasões sucessivas e parece que são ainda mais antigas, né? E parece que o ser humano moderno e os Neandertais se sucedem. Então, essas duas evidências no Oriente Médio e na Europa não apoiam o continuismo. Na África, você tem os seres humanos mais antigos, talvez 300 mil anos atrás, são aqui, e provavelmente evoluiu na África. No Sudoeste Asiático, a gente tem ah, né, Nagadong, né, os Erectus, e aí entre 100 a 30 mil anos, aparecem os seres humanos modernos. Então, o sudoeste da Ásia, ou seja, Java, Sumatra, isso e aquilo, apoiam a substituição, mas a gente precisa de mais fósseis nesse período de transição para ver exatamente o que aconteceu. E talvez eles coexistiram com denisovanos, né? Pois na Austrália não tem nada e de repente tem. Então a Austrália é provavelmente derivada dessa população do sudoeste da Ásia, né? E é ser humano moderno, né? E na Ásia, a gente está começando a preencher isso aqui, e a gente tem aparecimento do ser humano moderno há 80 mil anos, né? E a gente tem denisovanos, né? Entre os erectos e aqui. Então, a Ásia está começando a completar, e aparentemente a gente talvez teve continuismo regional, né? O erectus deu origem aos denisovanos, os denisovanos deram origem aos seres humanos modernos, né? Mas o que me parece ser é de que houve invasões sucessivas, tá? Então, a gente tem aqui Egaster, né, de origem heidelbergensis, né, e o Homo erectus surgiu na África, né, de origem Egaster africana, e o Erectus asiático, né. O heidelbergensis saiu da África e depois foi para a Ásia, e o Sapiens se originou na África e foi para a Ásia, né, e simultaneamente o heidelbergensis dá origem aos Neandertais, e os Sapiens, né, depois se espalham além da África, vão para a Ásia e houve substituição, né? Então, moral da história. Um,
aparentemente tem substituição, mas o padrão é todo muito mais complexo e parece que tem invasões mais antigas, né? Então, as grandes perguntas são: Ahn, como que a história da interpretação do lugar do Neandertal na evolução humana influenciou o debate sobre a origem dos seres humanos modernos? Bom, conforme a gente, se o Neandertal é nosso ancestral direto, ou se o Neandertal é uma espécie à parte, isso aí tem a ver de que qual das hipóteses que a gente vai aceitar, né? Continuismo regional ou origem única e substituição. Então, o homem moderno veio da África, não evoluiu na Europa, né? E outros lugares, né? Por que que é a mesma evidência fóssil é interpretada de uma forma diferente pelos antropólogos? Porque, né, dependendo do seu arcabouço teórico, você teria que enxergar as coisas ou com variação atômica e anagênese dentro de uma espécie, ou com cladogênese e substituição. Depende um pouquinho da sua filosofia e depende um pouquinho do fato de que o registro fóssil é incompleto, frequentemente. Qual é a evidência mais forte a favor da teoria multirregional e a teoria de origem? Bom, multirregional tem que a gente ter indivíduos que às vezes têm características intermediárias, e aí eles são usados para apoiar a teoria multirregional. E a origem única é o fato de que a gente tem os seres humanos evoluindo na África e os radiobeguenses evoluindo em Neandertais na Europa, e eles podem se suceder, e isso aí é um argumento poderoso, principalmente no Oriente Médio, mas também ali na Europa a gente vê ali, pelo menos na região da Grécia, o mesmo padrão, assim. Talvez, né? Vamos ver, né, de que as pessoas propõem coisas e depois os outros pesquisadores tentam ver se está errado, né? Então vamos ver se isso aí se sustenta. E finalmente, que evidência fóssil adicional poderia ajudar a resolver esse debate? Bom, principalmente na Ásia, quanto mais completo ficar esse padrão, na Ásia e no Sudoeste Asiático, a gente fechar esse buraco aqui, mais claro vai ficar para a gente escolher entre as hipóteses, tá bom? E a gente termina por aqui esse capítulo, né? O próximo capítulo vai ser o 29, evidência genética. E aí tem muita coisa, né? Então vamos interromper a gravação, interromper